Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e o intuito do canal Investidor Caseiro é ajudar você, investidor, a se tornar um investidor de verdade. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre o anúncio feito pelo Banco Central na data de 29 de julho a respeito da criação da cédula de R$ 200. Muitas pessoas estão se perguntando se isto é bom ou é ruim para a economia e principalmente quais são as consequências inflacionárias para a economia do Brasil nos próximos meses ou nos próximos anos, tá? Então fica comigo neste vídeo, inscreva-se no canal, já dá o like no vídeo e bora para a apresentação que eu preparei aqui para vocês. Eu começo a apresentação já afirmando por que não haverá inflação no curto prazo. Então eu vou passar aqui primeiramente toda a apresentação feita pelo Banco Central e no final do meu diagnóstico. Primeiro, qual é o motivo do Banco Central em optar pela criação da cédula de R$ 200? O primeiro motivo, alegado por eles, é a maior denominação da moeda local. Então, aqui neste gráfico, nós temos um comparativo do valor da nota de R$ 100 em relação ao dólar. Quando foi criado o Plano Real, lá em 1994, o real e o dólar eles foram pareados, então o real equivalia a um dólar. Passados 25 anos, 26 anos aproximadamente, um dólar equivale a 19 centavos, né? Ou 100 dólares equivalem a R$ 19. Então o real perdeu aí cerca de 80% do seu valor em 26 anos, e o que é muito ruim. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico, de acordo com moedas de outros países, eles sempre, conforme for necessário, vão subindo os valores da sua cédula ou criando cédulas com valores maiores para poder ter uma equiparação perante ao dólar, tá? Então, a partir do momento que a cédula de R$ 200, que será a cédula de maior valor na economia brasileira, passar a circular, esta cédula terá um valor equivalente a 39 dólares, e isso, de certa forma, ajuda a estabilizar um pouco a perda inflacionária da moeda ao longo do tempo. Aqui, uma segunda parte do slide também, copiada do site do Banco Central, em relação ao entesouramento durante a pandemia. O que isso significa? Houve aumento de demanda por impressão de moeda. Então, esse gráfico aqui nos mostra que a média de moeda impressa em circulação no Brasil estava na casa dos 95 milhões de cédulas. Ocorre que durante a pandemia, como há uma grande parcela da população, nós veremos isso mais para frente, uma grande parcela da população não é bancarizada, houve a necessidade dessas pessoas realizarem o saque do auxílio emergencial em moeda corrente, em moeda física. E isto fez com que disparasse a necessidade de moeda em circulação no Brasil. Então, quase duplicou a quantidade de moeda em circulação no Brasil. E aqui expõe mais uma vez explica um pouco mais o gráfico anterior, a quantidade de moeda em circulação em valores, né, em bilhões de reais na economia brasileira. Então, até antes da pandemia, esse valor variava em 280 bilhões de reais. E durante a pandemia, com a necessidade, mais uma vez lembrando, da alta quantidade de saque, da alta quantidade de moeda corrente sacado pelos beneficiários, esse valor chegou a 342 bilhões de reais. Então é um aumento muito expressivo e muito acima do projetado pelo Banco Central para este ano, que estava na casa dos 300 bilhões de reais. E aqui as causas do tal do entesouramento. Como eu já havia dito, os saques que foram feitos, muita gente optou por guardar dinheiro embaixo do colchão, muita gente não confia no sistema bancário, tem medo do que pode acontecer, então passa a guardar dinheiro em espécie em casa como uma forma de proteção. A diminuição do volume de comércio no Brasil, isso também atrapalha bastante, porque a pessoa fica com o dinheiro parado porque ela não gasta. E, por último,
e esse eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre essa informação no próximo slide, são os valores pagos em espécie aos beneficiários do programa do auxílio emergencial criado pelo governo federal durante a pandemia. Então eu reuni aqui algumas informações, eu colhi esses dados do IBGE, relacionando a taxa de desemprego ou de desocupação no Brasil desde 2002 até junho de 2020 e relacionei o IPCA, que é a taxa de inflação medida pelo IBGE e pelo Banco Central também, também até o mês de junho de 2020. E o que nós podemos ver aqui, historicamente, é uma correlação entre o IPCA e a taxa de desemprego nos últimos anos, principalmente quando o Brasil parou ou diminuiu, né, a quantidade de manipulação de preços de forma artificial. Então, no ano 2002, logo no início do governo Lula, a inflação no Brasil estava muito alta, aqui na casa dos 12,5%, enquanto a taxa de desemprego estava na casa dos 11%. O governo Lula fez uma série, e aqui, por mais que esteja de vermelho, eu não estou defendendo o governo dele, mas fato é que havia muita apreensão quando ele foi eleito, por conta dos discursos, né, de não calote na dívida, socialização, enfim. Mas o governo, né, como nós vimos aí depois na Operação Lava Jato e tal, se associou, né, houve aí um oligopólio dos amigos do rei. Então o governo do PT acabou utilizando muito dos benefícios consequentes do Plano Real, elaborado pelo governo do FHC, pelo governo Itamar Franco, mas que o FHC fazia parte. E aí houve sim uma queda na inflação, acompanhada de uma queda em ritmo um pouco mais lento da taxa de desemprego. Tá? Há quem conteste esses números de taxa de desemprego também, eu andei lendo o PNAD contínua, né, que é hoje a forma que o IBGE utiliza para medir a taxa de desemprego no país, ela teve início no ano de 2012, então, principalmente aí nos anos de 2006, 2007, 2008, há muita contestação em relação à taxa de desemprego no Brasil. Eu utilizei os dados que eu tinha no site do IBGE, eu não vou ficar aqui fazendo teoria da conspiração, mas é fato que há um benefício consequente do Plano Real sobre a inflação. Repare que a partir de 2006, 2007, quando começa já aquela crise nos Estados Unidos, a inflação dá uma subida, ao mesmo tempo que a taxa de desemprego segue caindo. E aí, quando há um primeiro encontro, ou seja, taxa de desemprego em baixa, em 2011, ou seja, né, nessa série histórica aqui que eu levantei de 2002 a 2020, é o menor índice de desemprego e nós temos já uma taxa de inflação, IPCA, aí na casa de 6,5%. O índice de desemprego, aí começamos a ver já que há um acompanhamento da taxa de inflação com a taxa de desemprego. E aqui entre 2014 e 2015 é o período da reeleição da presidente Dilma Rousseff. E nós lembramos muito bem do que aconteceu nesse período, que houve sim manipulação de preços por parte do governo, principalmente em relação à energia elétrica. Então, um ano depois, o mercado não suportou este movimento e aí foi penalizado tanto com uma inflação muito alta, primeiramente, e logo em seguida numa crescente taxa de desemprego, que atingiu seu pico em 2016, logo após o impeachment. E aí o governo Temer assumiu, fez algumas reformas, mas a taxa de desemprego sempre ficou aí galgando entre 11% e 12%, atingindo o pico agora, durante a pandemia. Mas é interessante ver que quando o governo Temer assume, ele já diminui muito a maquiação e manipulação de preços por parte do governo. E o governo Bolsonaro não repete o mesmo erro do governo Dilma Rousseff e mantém essa política de não mexer nos preços. E aí a consequência disso, também aliada a uma constante queda da taxa de juros, da taxa básica de juros, da taxa Selic, nós vemos que o IPCA ele vai caindo ao mesmo tempo que a taxa de desemprego vai subindo. Ou seja, hoje o IPCA ele está baixo e o acumulado dos últimos 6 meses é de 0,1, sendo que nós sempre tivemos aí
4, 3, 2, 6, né, a média aí geral, porque não tem atividade econômica praticamente, né? Hoje está tudo muito parado, muito estagnado, alta taxa de desemprego, alto índice de incerteza em relação aos rumos do governo, aos rumos do mundo. E então o IPCA ele está controlado de certa forma muito por conta da baixa atividade comercial do que propriamente por alguma política monetária fantástica que está sendo feita no Brasil. Então por isso que eu acho muito pouco provável que a criação da nota de R$ 20 num primeiro momento traga uma inflação muito forte, faça essa barrinha vermelha subir, porque a atividade econômica vai continuar parada. A diferença é que agora nós vamos gastar menos para imprimir dinheiro. Perdão, que acabei saindo do slide. A diferença é que nós vamos gastar um pouco menos para imprimir dinheiro, só isso, mas o dinheiro já está injetado e é naqueles 160 bilhões de reais do auxílio emergencial. A única coisa que o governo está fazendo é, ó, já que está difícil ficar dando 6 notas de 100, eu vou te dar 3 de 200, mas são os 600 reais. Futuramente pode haver, sim, um aumento da inflação? Sim, principalmente quando as reformas estruturantes, tributária, administrativa, começarem a andar e começar a haver uma melhora no ambiente econômico brasileiro, que aí vai provavelmente diminuir a taxa de desemprego, perdão, vai haver mais comércio e aí os preços começam a ser ajustados novamente e o índice de IPCA naturalmente vai subir. A questão é que os índices de inflação eles são cíclicos na história das economias. No Brasil é mais difícil porque nós recentemente tivemos vários casos de intervenção governamental, estatal nos preços, no mercado. O mercado brasileiro é altamente regulado, então fica difícil ver esses ciclos, mas se nós pegarmos a história dos Estados Unidos dos últimos 100 anos, isso é muito claro, é muito visível. A cada 10, 20 anos eles passam por um ciclo de alto e baixo PIB, inflação, taxa de juros. Então, isso é tudo muito correlacionado. Então, no primeiro momento, eu não estou preocupado com os índices de inflação, ou melhor, estou, porque quanto menos inflação na atual conjuntura, são menos negócios feitos no Brasil e muita gente desempregada. Mas acho que sim, no futuro vai ter um aumento de inflação, vai ter um aumento da taxa básica de juros, mas espero que venha acompanhado de uma reforma tributária, uma reforma administrativa que dê um ambiente melhor de negócios ao país. Então por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês. Não se preocupem com a inflação neste primeiro momento, vamos nos preocupar em tentar fazer mais negócios, entender como é que o rumo que o Brasil está levando para lá na frente, quando essa inflação chegar, que chegue de forma controlada, lenta, paulatina e que nós estejamos blindados e preparados para ter menos desvalorização do nosso capital. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e prometo trazer mais conteúdos tanto de macroeconomia, que é o que nós vimos hoje, e também sobre investimentos, análises de empresas, bolsa de valores, que esta é a proposta do canal. Então por esse vídeo é isso, tchau, tchau.